Olá, amigos do programa Raízes Jornalismo Cultural, que hoje entrevista o repórter fotográfico Hélio de Oliveira. E o programa Raízes Jornalismo Cultural começa já. O programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje recebe o repórter fotográfico Hélio de Oliveira. Edival Lourenço. Pois é, Doraci, receber o Hélio de Oliveira aqui realmente é uma honra para o programa, porque ele é o fotógrafo assim, mais antigo de Goiânia, que está em atividade. E o que é mais interessante é que o acervo do Hélio de Oliveira foi conservado assim, em toda a sua integralidade, né? Isso, acho que nenhum outro fotógrafo daquela época, dos anos 40 para cá, conseguiu guardar o arquivo assim com tanto zelo, igual o seu Hélio conseguiu guardar. E isso é muito importante, porque não adianta nada você ter feito. Guardou? Não, então sumiu. É. E ele não, a fotografia dele está aí para quem quiser ver. E é um registro aí da história de Goiânia, da fundação de Goiânia, e não só de Goiânia, nós vamos conversar sobre isso, mostrar outras fotos também, porque o Hélio de Oliveira foi um dos primeiros repórteres fotográficos que pisou em Brasília. Primeiros não, o primeiro. Primeiro. O primeiro repórter fotográfico a pisar onde seria Brasília. Onde seria construída a cidade. Nós vamos contar essa história, mas conta para nós, seu Hélio, quando é que começou essa história da fotografia? Onde começou? Eu comecei a fotografia na cidade de Uberlândia. Eu sou autodidata, ninguém me ensinou nada, não cursei, fiz curso nenhum. Comecei a tirar essas fotografias lá, porque eu conheci um repórter fotográfico do Rio, daquela família Rezende, muito importante lá em Uberlândia. Ele estudava medicina no Rio e, ao mesmo tempo, era repórter. Aí, quando ele veio, uma vez conversando com ele, ele me procurava isso para fazer alguma coisinha. Aí eu interessei pela fotografia. Eu falei, isso coisa é boa, aí eu vou continuar. Comprei uma ornazinha, comecei a fotografar lá festinhas, futebol, a vista da cidade, e assim foi indo. Até que nós resolvemos voltar para Goiânia. Isso foi na década de 40, né, senhor? Foi, final de 40, 70. Até mais ou menos, eu saí de Uberlândia para Goiânia em 1979. Não, 1980. Ah, lá, 1947, 49. 1947, 49. 49. 47 eu ainda estudava lá, fiz o curso científico lá. E aí eu ia para Goiânia para ver se eu continuava, arranjava para continuar o curso. Chegou em Goiânia, naquele tempo, só a faculdade de farmácia, odontologia e direito. Olha, eu sempre fui muito fraco em latim, essas coisas assim. Não falei, eu vou fazer direito porque precisa muito usar, né, o latim. E odontologia e farmácia não interessava para mim. Aí eu tinha que parar, não tinha dinheiro para ir para... Eu queria fazer arquitetura. Não tinha grana para poder fazer fora, parei de fotografia. Aí, quando eu vi lá um dia que o Popular, ele passar de bissemanário a diário, ia precisar de um fotógrafo. Eu lá me candidatei. Me candidatei lá, conversando lá com o Câmara Filho ainda, né? Ele virou para mim e disse, eu vou te dar uma pauta. Se você fizer direitinho, você continua. A pauta era o começo da construção da usina do Rochedo. Eu fui, fotografei direitinho e tal. Cheguei lá, mostrei as fotografias e fiquei lá 10 anos. E o senhor começou a fazer... Depois o senhor acompanhou vários governadores... Não, durante esse tempo que eu estava lá, nunca deixei de fotografar a cidade. Sempre fotografando a cidade. Não tinha nada com jornal, mas eu fotografando a cidade. Depois disso,
eu conseguia fazer fotografia. Aliás, o mesmo popular mandava fazer fotografia lá dos atos do governo. E eu fotografava, depois os próprios governadores, o pessoal lá, eles gostavam das fotografias e pediam para mim. Eu fazia cópia e vendia para eles, né? Claro. Mas depois, só em 1960 que eu fui nomeado como fotógrafo do Estado. Naquela época, o senhor já tinha preocupação de guardar o material fotográfico, os negativos, aquela coisa toda? Né? Já não como tenho hoje. Eu guardei muita coisa. Mas mesmo assim, mais ou menos quase um terço das fotografias que eu tirei, eu perdi. Negativo estragou. Como é que perde fotografia? É o negativo. Sim, pois é. O que estraga ela? Umidade. Umidade. É umidade. Mofo, rato. Eu ficava... Não, rato não. Eu não, eu não mexi com rato, não. Era umidade mesmo. Eu não tirava as fotografias, muitas delas colou, a umidade ela colou o negativo. Ali para tirar não tem jeito. Não estraga tudo. Com o tempo, muitas fotografias... Agora as fotografias que eu consegui naquela época guardar em envelopes fechados, aí não tem para estar lá até hoje. Enquanto a gente vai conversando aqui com o seu Hélio de Oliveira, esse fantástico repórter fotográfico, porque ele registrou quase toda a história de Goiânia no período de 1949, 1950 para cá, né? Nós vamos mostrando aí no seu vídeo, você vai vendo um pouco desse trabalho importante de registro histórico da capital de Goiás e também de Brasília, né, seu Hélio? Eu fotografei Goiânia desde o começo. Eu cheguei para Goiânia em 1935. Eu era criança, 6 anos. Cresci com Goiânia. Com Goiânia e com a Campininha, que eu nunca me deixei de morar lá. Lá a Campininha, essa é separada. Tanto é que naquele tempo, Goiânia, a construção de Goiânia, era separada de Campinas porque tinha uma mata no meio. Aquela ao lado do Lago das Rosas ali, era uma mata fechada mesmo, viu? E a gente chamava assim, eu vou lá em Goiânia. Olha, Goiânia, hoje não falo para falar isso, eu vou lá no centro, né? Mas naquele tempo eu vou lá em Goiânia. E eu ainda tenho esse acesso até hoje. Muitas vezes eu falo, eu vou lá em Goiânia agora, Goiânia. É lá no centro, mas a gente não perde. Muitos campineiros e muitos dos pioneiros de Goiânia têm esse costume, né? Tem costume. Ir para Goiânia, ou ir para Campinas, Agora, quando está em Campinas, vou para Goiânia, né? E o programa Raiz e Jornalismo Cultural vai ir para um rápido intervalo e a gente volta já já. Some não. O Raiz e Jornalismo Cultural, que é jornalismo, é cultura, hoje entrevista o repórter fotográfico Hélio de Oliveira, Edival Lourenço. Doracino, eu fiquei sabendo aqui no intervalo que o Hélio de Oliveira, ele não só é um dos pioneiros da fotografia, mas ele também é um dos pioneiros de morar aqui em Goiânia, né? Ele veio para cá, a família dele mudou para cá para poder construir Goiânia, né? Foi. Como é que é? Conta um pouquinho dessa história, seu Hélio. Meu pai mexia com construção. Aí ele morava onde antes? Morava em Buriti Alegre. Aí ele ficou lá sabendo aqui a notícia que o Dr. Pedro ia construir uma cidade para ser a nova capital. Aí ele falou, é a oportunidade de eu ganhar dinheiro. E mudou para cá. Aí quando ele saía, pegou umas construções, etc. Eu tinha 6 anos. Naquele tempo levava a vida daquele jeito, né? Tomava banho nesses córregos aqui de lá, tá tudo limpinho, não tinha nada. Mas às vezes ele ia visitar as obras que ele estava construindo, que ele fez umas 50 casas mais ou menos aqui em Goiânia. Aí eu saía com ele. E aí eu vi o crescimento de Goiânia. Eu acompanhei o crescimento de Goiânia, acompanhei mesmo, porque quando nós chegamos para cá, o Palácio do Governo estava respaldando. O Grande Hotel que estava mais ou menos pronto. Depois, o Palácio das Esmeraldas, né? Depois tinha uma casinha aqui, outra lá na frente, assim, aquele ermo danado, viu? Seco, assim, aquele secura,
você precisa de cidade. Aqui não tinha nada. Diz que Saint-Hilaire passou aqui nessa época. Saint-Hilaire não, foi o Lévi-Strauss, passou por aqui nessa época e disse que ele ficou assustado. Parecia um campo de guerra onde os soldados estavam... Ele dizia que Goiânia era uma cidade de estacas. Tinha estacas mostrando onde ele devia construir a rua. Ele falou sobre os palitos de fósforo plantados aí no meio das ruas, né? Seu Hélio, bom, o senhor veio para cá em 1965, ia a Uberlândia, enquanto isso foi fazendo as fotografias, até o senhor se preparar para fazer as fotos, registrar aí o centro de Goiânia, a vida bucólica que a cidade tinha, com poucos carros, as avenidas amplas, né? O pessoal muito tranquilo, as primeiras construções, os primeiros governadores. O senhor acompanhou o Pedro do Vico? Eu presenciei tudo em Goiânia. As primeiras construções, a chegada da eliticidade propriamente, porque Goiânia, de 1945, tinha a usina do Jaó. Aí a usina do Jaó deu uma enchente, encheu a água, a casa de máquina, acabou a usina. E Goiânia ficou nas escuras. A gente tinha como comprar uns motores grandes que com a prazer dos coisas de fornecia a energia para Goiânia. Mas assim, 2, 3 de manhã, 2 horas, à tarde 3 horas e à noite das 7 às 10 só. A história conta que esses motores eram motores de navios que serviram na Segunda Guerra Mundial, navios, né? Estacionários lá. Até a construção da usina do Rochedo, né, que o senhor mencionou há pouco. Não, aí essa continuou. Até uma história interessante, porque eles fizeram que Goiânia, à noite, por exemplo, a energia dava uma piscada assim, né? Aí a turma já ficava meio de improviso. Na segunda piscada, preparava. Na terceira piscada, tinha que pôr fogo das lamparinas, procurar os... O piscado já era o aviso. O piscado era um aviso para acabar. Também tem uma história até muito interessante, esse negócio, naquele negócio da crime do Haroldo, Haroldo Rugel, que o governo mandou ligar para ele poder tratar de dentro, depois mandou desligar. Aí saiu no jornal. Ele deu a luz, depois de tratar de dentro, passaram. São histórias, né? É história. Bem, nessa época, Goiânia, os fogões das casas eram abastecidos com lenha. Nem gás tinha ainda. Não tinha água encanada. Eu lembro o surgimento de tudo isso. Aí as moças, as mulheres iam para o córrego lavar roupa e tal, né? Não, algumas, né? Algumas. Lá em Campinas, por exemplo, que o negócio começou em Campinas. Foi aqui em Goiânia, eu quase fotografei. Lavavam roupa aqui no Botafogo, mas eu quase não fotografia aqui em Goiânia. Nessa época, fotografava em Campinas. O senhor fotografou as moças lavando roupa ou não? Tenho algumas fotos. Mas não é muita, não. Mas ele tem uma foto interessante, que foi o registro, o primeiro fotógrafo que chegou em Brasília para fotografar o Juscelino. Contar essa história para nós, como é que foi? Como é que foi sua impressão quando viu o Juscelino descer no Cerrado para construir uma capital? Como é que foi essa história? Olha, o Juscelino Kubitschek, eu estava em Uberlândia quando ele foi candidato a governador de Minas. Aí ele foi lá na coisa, eu falei assim, nossa, esse cara eu não voto nele de jeito nenhum. Kubitschek, isso é estrangeiro. Se bem que ele tinha um Oliveira lá no meio, eu falei, ainda salvo. Quando veio o surgimento da nova capital, eu fotografei todo o iniciozinho, desde aquele comício lá em Jataí, constituição da Comissão de Desapropriação da Terra. Eu fiz tudo isso. O senhor estava lá no dia que ele prometeu transferir Brasília? Prometeu lá para o Toniquinho, lá eu fotografei aquilo também. Tem lá em casa. Aí, em Brasília, eu já trabalhava no Popular. O Eliezer Pena recebeu a notícia que o presidente ia em Brasília, no local onde seria Brasília. Aí ele me convidou, nós fomos. Cheguei lá, uma viagem custosa, porque não tinha estrada. Saímos daqui 10 horas da noite, chegamos lá quase 1 hora do almoço.
tanto lugar que a gente via, chegava lá na frente, não podia passar, voltava, passava por outra estrada. Vocês iam de quê? De Ford 29, aquelas coisas assim? Como é que era? Não, nós fomos até... Nós fomos de várias... Olha, primeiro nós fomos num carro que era do Palácio mesmo. É o carro que conduziu o Juscelino visitando o sítio da nova capital. Como é que foi o encontro do senhor quando o senhor fez a primeira foto do Juscelino? Nós estávamos lá esperando. O Bernardo Sayão fez um campo de terra lá, improvisado, ali mais ou menos hoje... vamos ver o que era... Olha, perto do Country Club de Brasília hoje. O avião desceu, um C-47 da FAB, aqueles aviões antigos, tipo DC-3, né? Uhum. Aí abriu a porta, depois que acabou aquela poeira toda, abriu a porta, apareceu o Juscelino e o presidente da Nova Cap, né? O Israel Pinheiro. Aí o Juscelino olhou assim, falou, ué, aqui já tem imprensa? Aí eu respondi para ele, não, nós somos de Goiânia. Eu aqui para fotografar, só tinha eu lá na hora, que a imprensa do Rio e São Paulo chegou depois. Uhum. Aí ele virou assim, capricha, você vai tirar fotografia de um presidente na nova capital do Brasil. Olha só. Para mim é uma responsabilidade nada. E o que o senhor pensou do Juscelino na hora? Não, eu falei, esse homem é maluco, esse homem é doido. Chamar isso aqui de capital, não tinha nada, é só mato. Até interessante. Um dia eu recebi o título de cidadão honorário de Brasília, na solenidade lá. Eu falei algumas palavras agradecendo e citei esse fato. A hora que eu falei que esse homem é maluco, esse negócio dá... A turma lá veio, aquele zum lá. Aí eu virei no finzinho e falei assim, mas que bendita maluquice daquele homem, que transformou isso aqui num cerrado, num ermo, nessa pujança que hoje é a nova capital do Brasil. Aí eles gostaram. Aí eles aplaudiram. E o programa Raízes e Jornalismo Cultural volta já já. Não some não. O programa Raízes Jornalismo Cultural de hoje entrevista o repórter fotográfico Hélio de Oliveira, que fotografou o crescimento da cidade de Goiânia, a transformação da capital em metrópole. Essas fotografias todas estão nas principais livrarias de Goiânia, principalmente nas livrarias do shopping. Vocês estão vendo aí durante a entrevista estas fotos que estão, aí vocês podem comprar. São 2 álbuns, 2, né? O álbum fotográfico. E está saindo o terceiro, né? Ele vai sair o terceiro. Está saindo o terceiro, já está tudo prontinho. Já foi aprovado, tudo. Mas 2 já... Saiu uma grana ainda. Mas isso vai sair logo. 2 programas já estão nas livrarias, né? Já estão. E o interessado pode procurar as livrarias dos shoppings, principalmente, que lá vocês vão encontrar essas fotos do Hélio de Oliveira. Né? É um livro feito de capa dura, etc. e tal, papel muito bom, papel gouache. É um livro grande, bem grande. Não é um livro barato, mas é porque não é possível fazer do jeito que eu fiz. Seu Hélio, essas fotos que o senhor já fez, o senhor fotografou gente, fotografou muitas pessoas, fotografou ruas, construções. Qual a foto que te marcou mais, a que te traz mais emoção? Qual a foto que te... No sentido... Progresso de Goiânia? Ou aquela que te emocionou. Muitas vezes não aquela que simboliza o progresso, simboliza uma transformação radical de Goiânia. De pessoas, fotografia de alguém que te emocionou. Eu trabalhei no jornal, no Popular, e lá eu tinha que cobrir todos os setores. Política, religião, sociedade, esporte, tudo isso. Principalmente crimes, né? Essa seção de crime. Tem uma que me assim, pesou na cabeça, foi lá na rua 74, aquele assassinato lá. Da família Mateus. Da família Mateus. E é o que virou o livro do Miguel Jorge, Veias e Vinhos, né?
Eu tenho essa fotografia lá, eu olho assim, minha mulher nem quis ver. Não, quero ver isso não, quero ver isso não. Não ver. Essa fotografia trágica. Então o senhor ainda tem essas fotos? Tenho. Está lá guardado ainda. Mas é coisa trágica. Agora, fotografia é muita coisa boa em Goiânia. Né? O senhor fotografou o Pedro do Vico, a foto que inspirou o Pedro do Vico no cavalo, né? Aqui em Goiânia, fotografei muita coisa, inclusive concurso de Miss Goiás, esse trem era bom para fotografar. Era muito emocionante, né? Aí era melhor, né? A vista era melhor do que aquele... Qual a Miss mais bonita que o senhor já fotografou? Porque nós temos a história de muita mulher bonita que passou por esse concurso de Miss que... Não, eu não fotografei o concurso, mas fotografei a Jussara. Eu fotografei depois, o concurso não, porque esse era em 1950, ela foi candidata, foi lá no Rio. É Jussara Marques, né? Jussara Marques. Jussara Marques, que é considerada a Miss mais bonita que já teve aqui em Goiás, né? Foi a primeira Miss Brasil. Né? Agora, aqui em Goiânia, várias moças bonitas. Né? A gente não pode dizer assim, foi essa ou aquela, mas... O senhor chegou a fotografar o Pedro do Vico, dos bailes, lá no antigo Jockey Club? Tem muita foto do Jockey Club. E hoje eu fico pensando assim, como é que eles podem acabar com um clube igual o Jockey? O mesmo prédio, que beleza que era. E fotografia aqueles bares de carnaval, tá? Eu tenho fotografia lá do Pedro brincando de carnaval, com lança-perfume ainda naquele tempo. Era permitido? Era permitido. Eu tenho essas fotos todas. E o senhor falou de uma arquitetura que é do Jockey Club, que é muito mais bonita do que essa moderna que está ali. Muito mais bonita. Que eles e outra destruíram. coisa, foi um prédio construído para ser, era para ser Automóvel Clube do Brasil, depois transformou em Jockey Club. Foi um prédio inaugurado pelo Pedro do Vico, gente. Eles tiveram coragem de desmanchar tudo. É um prédio com história, né? Histórico. Não sei por que não tombaram aquele prédio. Mas eu passei, eu tenho essa fotografia lá e eu olho assim, dá uma tristeza, viu? Tanta festa que houve lá dentro, tanto aniversário, gente importante, convenções políticas, formaturas até. Tudo acontecia no Jockey, né? Tudo acontecia no Jockey. Depois é que o Cine Goiânia começou a receber negócio de formatura, essas coisas. O Raiz e Jornalismo Cultural vai chegando ao seu final, infelizmente, nessa conversa agradável, né? Memorável aí com o professor, né, o repórter fotográfico Hélio de Oliveira, a quem nós agradecemos pela entrevista e pela sessão das imagens que ilustraram aí o programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje, né? Obrigado aí pela entrevista, Sr. Hélio. Não, mas se vocês quiserem chamar outra vez, tem muito mais coisa para contar. Sem dúvida, tem. Muito mais coisa. Olha, hoje eu estou com 87 anos. Estou em Goiânia desde 1935. Eu vi todo o progresso da cidade. As primeiras ruas asfaltadas, a chegada do trem de ferro, tudo isso. Da televisão, tudo isso eu presenciei. Afinal, são 80 anos de história em Goiânia, né, senhor? Não tem esse bem gente, porque hoje a memória também já está começando a 80 ratear. anos. 1935 para 2015, daí, se não falha a memória também, 80 anos. Dival Lourenço, vamos embora? Pois é, Darcy, realmente o Hélio de Oliveira tem muita história para contar. Infelizmente o programa é pequeno para poder contar tanta história, mas vocês já receberam aí um tira-gosto aí do quanto o Hélio tem no acervo dele de fotografias valiosíssimas para a história de Goiás, né? Para a história de Goiânia especialmente. Então, Darcy, um abraço para você, um abraço para o Hélio, um abraço para você de casa, que você tenha uma ótima semana. E a gente se vê no próximo programa. Até lá. Não some não.